Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Nesse vídeo aqui a gente vai tirar uma série de dúvidas a respeito do uso de capacitor no corte de frequência para drive fenólico, drive titânio e os drives de super tweet. Então acompanhe todas essas dicas aqui para você que ainda tem dúvida a respeito desse assunto, que eu acredito que vai ser de muita utilidade. Então galera, eu já vou deixando logo de conversa, eu separei uma série de capacitores aqui e a gente vai entender quais são os dois valores que a gente tem que respeitar de acordo com o sistema que a gente tem. Porque de acordo com o seu sistema, se for passar muita energia, a gente tem que colocar um certo valor. Dependendo do tamanho do drive, a gente tem que colocar um certo valor. Então vamos lá, já vou deixando logo de conversa. Eles são especificados, galera, basicamente em dois valores. Eu vou pegar aqui um maior para ver se consegue o zoom ficar melhor aí para vocês. Em voltagem e em capacitância, que nesse caso desses capacitores aqui são dadas em microfarad. Então a voltagem, ela vai determinar o quanto de energia esse capacitor vai suportar passar por ele. E os microfarads vai determinar o quanto de frequência, o quanto digamos assim, a largura dessa frequência que vai passar para o seu drive. Então digamos que eu quero cortar muito esse grave, eu tenho que colocar cada vez menos microfarad. Digamos que eu quero deixar passar uma determinada quantidade de médio no drive, eu tenho que aumentar mais esse número de microfarad, que seria a nossa capacitância. E a voltagem aqui seria uma questão de segurança, galera. Na maioria dos sistemas, uma aplicação com capacitor com no mínimo 100 volts, já acredito que já seja bem mais que suficiente. Mas digamos que se seu sistema for um sistema que coloca muita energia, esse número aqui é melhor você subir. Então, se você colocar a mais, não tem problema. O valor da voltagem não tem problema. Digamos que eu posso ter o mesmo capacitor com 250 volts e o mesmo capacitor, eu acredito que eu tenho um aqui de 47, que eu deixei em algum lugar, o mesmo capacitor de 47 com 200 volts. Então aqui nesse caso, a voltagem, quanto mais, é uma questão de segurança, quanto mais. Agora a capacitância é determinante para que haja esse corte eficiente das frequências baixas nos nossos drives. Então existem alguns casos que tem algumas aplicações que você pode colocar até num falante de médio também, para você cortar um pouco dessas frequências baixas, se você não tiver um dispositivo no amplificador para fazer esse ajuste aí. Então galera, vamos aqui partir para mais algumas dicas aqui. Quais são os tipos de capacitores mais comuns que a gente pode usar nesse aí? São capacitores desses redondinhos aqui, que são os eletrolíticos, que nesse caso é o mais conhecido no uso das cornetas. Mas se seu sistema for um sistema que coloca muita energia, galera, eu aconselho o uso de outro tipo de capacitor, que seriam os capacitores poliéster. Esses capacitores, eles são construídos, a base de construção dele favorece trabalhar em sistemas mais, vamos dizer, mais robustos. Então, no caso desse capacitor mesmo aqui, a gente tem um capacitor de polipropileno. Ele é um capacitor que é muito usado também em motores, bombas, máquinas de costura, uma série de motores de partida que precisa desse capacitor para estar dando a partida. Então você pode estar fazendo da seguinte forma: digamos que eu quero usar um capacitor que eu não tenha o valor em poliéster, porque até é muito difícil você encontrar desse modelo aqui com valores de capacitância alta. Você pode encontrar com esse valor, com esse formato aqui, formato assim de fio. Você vai ver a especificação técnica, ele também tem lá escrito a voltagem e a capacitância. Mas você pode estar fazendo associações, que no caso dos drives de titânio mesmo, eu super indico uma associação de vários capacitores poliéster, todos em paralelo. Esses tipos de capacitores aqui não tem positivo nem negativo, galera. Ele pode ligar de qualquer lado. E ao você ligar ele dessa forma, uma perninha com a outra, e ligando uma perninha com a outra. Aqui tá um esqueminha que eu usei em um sistema que já tem um tempo, mas estava aqui guardado, eu decidi mostrar aqui no vídeo. Você vai somando. E digamos assim, como seria essa somatória? Se eu tenho dois capacitores que medem 2,5,
os dois em paralelo, ele vai para 5 microfarads e vai permanecer a mesma voltagem, a mesma tensão de trabalho do capacitor, galera. Então, agora vamos lá. Eu vou dar aqui um parâmetro de para você trabalhar dentro desse número. Digamos que os drives mais conhecidos que a gente tem, você trabalhando dentro da margem de 10 microfarads a 100 microfarads é os valores que eu, digamos assim, eu posso até indicar você usar. Então vamos colocar aqui para ficar melhor. De 10 microfarads a 100 microfarads. Quanto menor esses microfarads aqui, mais grave ele vai cortar do drive. E quanto maior esse valor aqui, mais ele vai deixar passar grave. Dentro desses valores, eu tenho capacitores, por exemplo, com 68 microfarads, 47 microfarads, 33 microfarads, 22 microfarads, 15 microfarads. Então, você pode estar fazendo o teste um por um, se você tem acesso a eles. Mas digamos, se você não tem condições de fazer esse teste porque você não tem os capacitores, você quer comprar um específico, digamos que os drives da D250 para baixo, eu indicaria até 68 microfarads no máximo. Até 68 microfarads no máximo. Então, de 68 para baixo, você pode estar usando dele. E a voltagem de 100 acima, tranquilo, você vai estar podendo usar, vai estar dando um corte bem legal. Então, agora, por que que eu coloquei um exemplo aqui com 100 microfarads? Digamos, galera, que você tem um drive aqui 405. Esse drive 405, você não quer cortar o som dele, você quer colocar apenas uma proteção. Nesse caso, galera, eu indico o uso de capacitores poliéster, que seriam esses aqui, ou os de polipropileno e não esses de eletrolítico. Porque já aconteceu problemas até no meu sistema, há um tempo atrás, por conta do capacitor não aguentar a carga e descarga constante ali do sistema tocando, ele aquecer e estourar. E aí saía todo aquele fumaceiro e você pensar até que é os drives que tenham dado defeito, e não é. Então você vai estar usando um capacitor sem polaridade de poliéster ou polipropileno, que seriam esses capacitores brancos, ou até mesmo vários capacitores poliéster para chegar ao valor, ou vários capacitores de polipropileno. E o legal disso tudo é que se você tiver muito drive, você pode estar ligando todos eles em um capacitor só, se ele tiver a capacitância ideal, porque esses capacitores, eles são bem parrudos, galera. Ele aguenta muito, muito mesmo. Eles são projetados para isso, diferentemente desses capacitores aqui eletrolíticos, que ele tem até a polaridade, que você tem que estar sempre atento nisso. Digamos que você tem o seu positivo do seu drive e o negativo do seu drive. Então, nesse caso aqui, o positivo do capacitor vai para o amplificador e o negativo do capacitor vai para o positivo do drive. Aqui eu tenho a ligação do meu amplificador, positivo do amplificador, negativo do amplificador. O negativo vai direto para o drive e o positivo do drive vai ter o intermédio desse capacitor aqui. Agora, se ele não tiver polaridade, que existe também capacitores eletrolíticos que não tem polaridade, então você pode estar ligando de qualquer forma que não tem problema nenhum. Uma das coisas que eu acho chata também desse capacitor é o fato de ele pode estar descarregado. Ele tem uma base de um óleo dentro e está alterando esse valor da capacitância. Diferentemente desses outros aqui, como eu falei no início, eles são bem mais robustos. E você também, galera, tem uma série de valores. Digamos que você quer colocar 20 microfarads, você pode colocar 4 capacitores desse para um drive de titânio, 15 microfarads, 10 microfarads no drive da titânio. Nesse caso aqui, eu tenho 5 capacitores de 3,5 microfarad, que seria basicamente esse valor aqui. Esse aqui é 2,5, 3,5. Aqui eu tenho de 3,5.
Galera, esse 5 aqui é o multiplicador. Então eu colocaria 5 números, fazendo com que se eu tenho 5 aqui, é como se eu tivesse um capacitor de 3,3 microfarad. Entenderam, pessoal? É a mesma coisa de eu encontrar aqueles capacitores que vendem que nas lojas de som vendem muito, que já está escrito lá 2,2 microfarads, que seria o capacitor para você usar em Twitter. Mas se você, por exemplo, encontrar ele escrito com 225, ele é o mesmo que 2,2. Entenderam, pessoal? Ele é a mesma coisa. Então, se você vai somando esse valor aqui em paralelo, você vai fazendo com que essa capacitância aumente e passe mais um som mais grosso. Muito cuidado nisso, galera, porque às vezes o som é imperceptível ao ouvido humano, mas o drive está se movendo muito, então não pode se extrapolar. No caso de drives de titânio, eu aconselho usar no máximo até 15 microfarads. No drive fenólico, até a D250, até no máximo 68 microfarads. Vamos colocar aqui, TI, no máximo, mais ou menos entre, no caso, 5 a 15. Fenólico, vamos colocar aqui fenólico, mais ou menos entre 22 a 68. No drive até 405 ou coisa maior, aí você pode colocar, galera, de 100 mesmo, ou até 120 microfarads, não tem problema, galera, não tem problema isso aí não, porque na realidade, o que é que vai evitar? Agora vamos chegar ao ponto. Se eu quero não cortar o grave, porque meu processador já corta, por que seria ideal estar usando esse capacitor aqui? Por exemplo, se meu amplificador entrar em curto, galera, e passar a energia DC para as caixas de som, meu capacitor corta essa energia DC, não vai deixar queimar o drive, galera. Olha que interessante. Capacitor só vai deixar passar a energia alternada. Agora, a energia DC, que seria a corrente contínua, o positivo e negativo da fonte do transformador ou da bateria, não vai passar para o drive. Ela não vai deixar queimar o drive. O drive trabalha apenas com corrente alternada. É uma corrente senoide. Ela varia esse positivo e negativo inúmeras vezes, mais especificamente 60 vezes por segundo. Então, nesse caso aqui, o capacitor sendo usado aqui, vamos dizer que eu coloco um capacitor de 100 microfarads. Praticamente ele não vai cortar nada de grave aqui. Ele vai deixar passar o som todo. Agora a questão é o seguinte: ele vai estar protegendo meu sistema de tensão DC. E a tensão dele aqui, aí é como eu disse, a partir de 100 volts. Agora, se seu sistema for bem robusto, aí você coloca 200, 250 volts. Quanto mais voltagem, nesse caso aqui não influi, só vai dar mais proteção. Você não pode extrapolar a capacitância. Então, galera, espero ter tirado algumas dicas. Se você é novo por aqui no nosso canal, se inscreve no nosso canal para nos dar essa força. Se gostou desse vídeo e foi inútil, deixa esse like que vai ajudar demais. Se você quer mais dicas como essa, clique no sininho das notificações para que você não perca mais nenhum deles. Galera, se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar aí nos nossos comentários aí. É muito importante também essa nossa interação. Então, eu espero que tenha ajudado mesmo. Compartilhe esse vídeo também se foi útil. É uma forma de você estar ajudando o canal aí. Galera, fica todos com Deus. Eu vou deixando vocês aí. Vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Valeu, galera.